Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui, a gente vai fazer uma live aqui agora, porque a gente acabou de liberar o plano de estudos aí para o concurso da PRF, um plano de estudos atualizado, de acordo com o novo edital. E eu tô aqui porque eu vou colocar o link aqui para vocês, na verdade não dá para eu passar o link por aqui, mas eu vou pedir para quem quiser acompanhar, ir lá no canal do Estratégia, ir lá na página do Estratégia, no site do Estratégia, e uma vez lá, olhar lá um artigo que acabou de ser publicado, que eu acabei de publicar, e lá vai ter o link lá do plano de estudos, tá? Porque eu vou mostrar o plano de estudos aqui na tela para vocês, só que se vocês estiverem em casa e conseguirem abrir no computador, vai ficar melhor ainda para vocês poderem mandar dúvidas aí pra gente ir tirando, tá certo? Quem não puder, quem estiver em casa, já deitado, enfim, não tem problema. Eu vou mostrar na tela aqui para vocês, tá no meu computador, mostrando como manipular a planilha, as escolhas, por que estudar uma disciplina primeiro, qual a importância de uma disciplina, da outra, para quem é iniciante, como é que fica, e tudo isso é desdobramento da transmissão que a gente fez ontem sobre o plano de estudos, tá certo? Então, deixa eu trazer para cá, acaba que eu vou incomodar aqui um pouquinho o pessoal, né? Mas aqui, ó, tá, o professor Ricardo Vale tá aí. E aí, pessoal, beleza? O pessoal da PRF aqui, vou abrir uma live aqui para falar, tá o Léo ali, tá o professor Wagner Damasio, e eu vou incomodar todo mundo aqui para falar com vocês aqui sobre esse plano de estudos, tá bom? Pessoal, onde é que tá o plano de estudos aqui? Olha só, lá na página aqui do Estratégia, tá? No site aqui do Estratégia, só você pegar ali, ir lá na home, tá bom? E aqui você desce lá, rola a página e vai ter o artigo lá, plano de estudos, PRF e a live, tá bom? Clicando aqui nesse link, para quem puder fazer isso, vai ter lá o artigo, aí vai ter um vídeo explicativo, tá? Como você faz para pegar o plano de estudos. Tá falando aqui sobre essa live, né? A gente divulgou em cima da hora mesmo, mas vai ficar disponível para vocês. Mais algumas dicas ali, tá certo? Então como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Você já vai ser redirecionado à página aí do plano de estudos, tá bom? Nessa pastinha você vai ter 4 arquivos. Eu vou explicar o que é cada um desses arquivos, mas o mais importante é vocês clicarem nesse daqui, que é o Leia Antes. Nesse arquivo aqui, ele vai estar explicando como vocês vão fazer o download desse arquivo para o computador de vocês, tá bom? Acaba que muita gente acaba pedindo permissão, tá? Para acessar o arquivo. Tranquilo? E olha só, eu vou abrir esse arquivo aqui agora, na tela do meu computador, para poder explicar para vocês direitinho aqui como a gente pode usar, tá? Deixa eu abrir aqui, plano de estudos, PRF, bacana, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, pessoal, aqui tá a planilha, tá? Essa aqui é a planilha do plano de estudos. A gente falou na transmissão de ontem que era importante vocês avaliarem o peso de cada disciplina, o volume, né, o tamanho de cada disciplina e também a complexidade de cada uma, tá certo? Então, aqui nessa planilha aí, o que a gente está avaliando? A gente está avaliando o peso, o volume de cada disciplina. Então, você tem a quantidade de disciplinas do concurso, tá certo? E tem a quantidade de aulas. Então, para avaliar o volume, a gente considerou o tamanho dos cursos do Estratégia. Mas se você tiver um outro material, já estudou e quiser avaliar o volume por esse material, não tem problema nenhum, tá? Aqui é só para a gente ter um parâmetro. Nessa planilha, então, se você mudar esses campos em vermelho, ela vai se alterando. Então, por exemplo, se você estuda 4 horas por dia, são essas informações aqui. Você estudaria tudo em 163 dias. Só que a gente só tem 63 dias até a prova, né? Então, esse aqui já é um questionamento importante para você se fazer. Então, talvez você tenha que aumentar a carga horária de estudo para 5 horas por dia, aí já diminui, tá certo? Quem estuda mais carga horária vai ver o tempo diminuindo. Agora, claro, isso aqui é para quem está completamente zerado e quer estudar tudo agora no pós-edital, beleza? Mas aqui vamos deixar 4, vai ficar assim 4 horas lá para vocês, tá bom? Aqui do lado, então, é a carga horária que você demoraria para estudar todo o curso. Tranquilo? Aqui tem algumas informações, tá? Então, a partir daqui, você vai ter uma outra aba aqui, que é o plano de estudos com várias anotações ali, tá certo? Eu vou ler algumas anotações com vocês, mas eu quero depois que vocês realmente tenham tempo aí para dar uma lida nisso tudo aqui, tá bom? Essas informações, algumas detalham o que a gente falou lá na transmissão. Antes de eu explicar o porquê eu escolhi essas disciplinas aqui, né, lembrando que
Cada um de vocês tem um perfil, deve ter gente iniciante, avançado, intermediário, tá? Mas antes a gente fiz alguns levantamentos aqui interessantes para levar vocês a se questionarem em relação a esse concurso, tá? Bem, primeiro que a gente vai ver essa primeira tabelinha aqui, e nela tem a prova de 2013, tá certo? A gente tem distribuição de questões aí da prova de 2013, porque com base nisso eu dei um palpite de como eu acho que vai vir a prova de 2018. É um palpite meio que fundamentado, vai mostrar para vocês, tá? Por exemplo, a proporção de português e matemática. Português vem mais um pouquinho do que matemática, né? Então, no meu palpite, isso aqui foi considerado, tá? A distribuição quase igualitária das questões de direito, tá? Do ramo do direito aqui, ó, entre 12 e 10 questões, só o direito constitucional se destacando com 15, a gente levou em consideração também, tá? Então, basicamente, não quero entrar na parte muito técnica aqui, senão fica chato, né? Muito específica, mas aqui embaixo eu já coloco aquela mesma relação, disciplinas e quantidade de aulas, para a gente ter uma noção do volume. Então, o que é mais volumoso de estar nesse concurso, né? Legislação de trânsito é o mais volumoso, tá? Se você, por exemplo, adquirir o material de estratégia, quase 25% do seu material é legislação de trânsito. Depois a gente tem 12,3% com matemática. Na sequência, a gente tem 9,2% com direito administrativo, tá certo? Depois já vem lá o português com 8,5%. Agora, é aquilo, né, pessoal? Uma aula de matemática, ela geralmente é mais demorada de se estudar do que uma aula de língua portuguesa, tá? Geralmente, tá? Para a maioria das pessoas. Ou seja, então, na verdade, é como se, assim, língua portuguesa fosse 11 aulas, mas matemática, na verdade, não fossem 16, se a gente fosse comparar ao mesmo tempo por aula. Na verdade, seria talvez umas 18 aulas, tá? Então, tem um fator de complexidade aí, tá bom? Tem um fator de dificuldade, que ele, em tese, altera o volume, tá? Então, como a gente falou ontem na transmissão de ontem, a gente falou ontem que você tem 3 fatores. Um é o peso da disciplina no concurso, só que a gente não sabe muito bem o peso, porque a banca não disse exatamente quantas questões cada disciplina vai ter. O segundo é o volume, então a quantidade de aulas que você tem que estudar, e o terceiro é a complexidade. 2 disciplinas, as duas com 8 aulas, mas às vezes em uma delas você demora o dobro do tempo para estudar uma aula. Então é como se essa disciplina tivesse, comparando com a outra, como se ela tivesse o dobro, como se ela tivesse 16 aulas, tá? Então isso aí aqui é importante. Perguntaram aqui, Lacodib aqui perguntou, a planilha está lá na home do site do Estratégia, entra lá, estrategiaconcurso.com.br, tem um artigo meu lá na home e lá tem a planilha, tá bom? Vou deixar salvo sim, tá? Pode ficar tranquilo. Então, pessoal, eu vou explicar por que eu tenho o volume aqui. E o que eu comparo aqui embaixo agora? Eu pego a prova de 2013, quantidade de questões por disciplina, que a gente sabe quantas questões caíram em cada disciplina, e divido pela quantidade de aulas do concurso. O que eu quero analisar? Eu quero analisar custo-benefício. O benefício é quantas questões caíram no último concurso em cada disciplina, e o custo é a quantidade de aulas que eu tenho que estudar. Então, veja, por exemplo, a disciplina aqui de Direito Processual Penal. No último concurso, 10 questões, só que só 3 aulas para serem estudadas. Então, em tese, cada aula te dava a possibilidade de acertar 3,3 questões. Por outro lado, se você pegar a matemática, no último concurso, 10 questões, porém 16 aulas para serem estudadas. Então, cada uma aula que você estuda, você, em tese, tem a possibilidade de acertar menos de uma questão. Isso é o custo-benefício. Por quê? O concurseiro ali, que ele é iniciante, que ele sabe que não vai dar para estudar tudo, lembrando que não é porque não vai dar para estudar tudo que você vai jogar fora o estudo para esse concurso, até porque o diretor da Polícia Rodoviária Federal já soltou aí que, em tese, ano que vem teria outro concurso com até maior quantidade de vagas, tá? Então, todo o estudo feito, ele vai servir para o ano que vem também, tá bom? Para um próximo concurso. Então, mas é o seguinte, para agora, quem não tem tempo de estudar tudo, tem que cortar da carne, tem que abrir mão de estudar alguma coisa. Se tem que abrir mão de estudar alguma coisa, que deixe de estudar o que tem menor custo-benefício. Ou seja, disciplinas que elas têm muitas aulas para, em tese, poucas questões. Claro que essa análise é considerando concurso 2013. Depois eu vou fazer o palpite aqui e a gente vai fazer de novo essas tabelas, só que com palpite do que a gente acha que vai vir em 2018, tá bom? Dá uma olhadinha na tela então. Então, como eu falei, a gente fez esse comparativo como se fosse para 2013, agora é interessante a gente fazer esse comparativo como se fosse para 2018. Então, está aqui embaixo. Tá? Deixa eu explicar
isso aqui que eu coloquei em relação a essa sugestão para a prova de 2018. O que a gente tem? A prova do concurso da Polícia Rodoviária Federal ela dividiu a prova em blocos. Então, a gente tem português, matemática, ética, informática, física, geopolítica e história, todas essas valendo 50 pontos, tá? Se você repete português com 15, que nem veio no último, e matemática com 10, sobra certinho 5 questões para as outras disciplinas, e por isso que eu coloquei ética com 5, física com 5, geopolítica com 5, história da PRF com 5, porque em tese o CESP, ele gosta de cobrar de forma homogênea. Claro, ele sempre pesa um pouquinho para matemática e português, ele sempre cobra um pouco mais, mas nas demais disciplinas geralmente ele cobra de forma igualitária. Isso vai acontecer no direito também, como eu mostrei para vocês na tela do concurso 2013, tá? Na tabelinha ali, tá? Então, basicamente, por isso que na divisão aqui, português fica com 15, matemática com 10, e como são 50 questões, dá certinho 5 para ética, 5 para informática, 5 para física, 5 para geopolítica e 5 para história da PRF, tá bom? No segundo bloco, a gente tem apenas a disciplina de legislação relativa à Polícia Rodoviária Federal, que é o nome da disciplina que veio no último concurso. Nesse concurso veio legislação de trânsito. Então, aqui não tem onde fugir, vai ser Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do CONTRAN, vai estar tudo aqui, nessas 40 questões, tá? Então, isso aqui é certo, isso aqui não é palpite, 40 questões disso aqui, tá? Na parte, no bloco 3, a gente tem as disciplinas de direito, que é o direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial e direitos humanos. Isso aqui tudo, todos esses direitos, a gente vai ter 30 questões. Então, o que acontece? A gente vai ter 30 questões para 6 disciplinas. Como o CESP gosta de cobrar de forma igualitária, a gente acredita que vai vir bem dividido, vai vir 5 questões por disciplina, tá? É o que a gente acredita nisso aí. Pode ser que em direito constitucional, assim como no último concurso, pese um pouquinho mais e tire questões lá do processo penal, tá certo? O Direitos Humanos também teve muitas questões no último concurso, mas veio equilibrado entre 10 e 12. Só o Constitucional que veio lá com 15. Então, pode ser que deixem o Constitucional com 6, ou talvez até um pouquinho mais 7 questões, e tire questões do processo penal, que a matéria, inclusive, diminuiu para esse concurso da PRF. Tá bom? O John, posso seguir essa planilha só com passo estratégico? Pode sim, tá? Só que passo estratégico, lembrando que ele é um material de revisão, tá bom? Então, pode ser que você pegando ali totalmente zerado não dê para você entender muito bem, tá bom? Dá para fazer sem as questões de física e matemática? Olha, até dá, só que é o seguinte, física é provável nesse palpite que eu estou dando 5 questões. Matemática pode ser que venha com 10, que nem veio no último. Então, matemática já pesa um pouco mais de você abrir mão da disciplina, tá? E no fundo, pessoal, isso aqui é um palpite, né? Pode ser que física venha com 10 questões, não sei, tá? E tire questões de história da PRF, de geopolítica, não tem como saber, tudo isso é um palpite. Tranquilo? Então, aqui, do lado aqui, olha o que a gente tem. Essa planilha aqui do lado, tá? Eu comparei, então, a disciplina com a quantidade de aulas, que é o volume. Coloquei um fator de dificuldade. O que é esse fator de dificuldade, pessoal? Como eu falei, às vezes para estudar uma aula de matemática é muito mais demorado do que estudar uma aula de direito constitucional, uma aula de português. Então, esse fator de dificuldade, você vai colocar naquela disciplina que você é mais ou menos. Uma disciplina que você tem facilidade, você vai colocar menos de 1. Então, por exemplo, história da PRF. Pelo que eu vi lá do material, não parece algo muito difícil. Então, 0,8, tá? Agora, por exemplo, matemática, matéria que eu sei que vocês têm dificuldade. Então, 1,8 de dificuldade. Ou seja, o que significa? Numa disciplina, eu gasto em média por aula, dar um exemplo, 10 horas. Estou dando um exemplo só, não vai gastar isso tudo em aula. Eu gasto 10 horas. Mas se fosse uma aula de matemática, eu gastaria 18 horas, porque tem esse fator de dificuldade 1,8. Então, eu considerei isso para a gente misturar volume e complexidade, para a gente realmente conseguir quantificar quanto tempo a gente vai perder por disciplina, tá certo? Vocês, claro, podem alterar essa planilha que já está disponível lá no canal, lá no site do Estratégia, lá na home, tem um artigo meu, tá bom? Então, multiplicando aqui o volume pelo fator de dificuldade, que é a complexidade, eu encontro isso aqui. O que é essa tabela aqui? Vamos supor, se você tivesse 100 horas só para estudar para esse concurso, o mais óbvio seria gastar das 100 horas, 18 horas
para matemática, porque matemática representa entre tempo que vai te tomar 18% do total de tempo que vai te tomar. Português, 9,6%, tá? Isso aqui, então, é o volume combinado com a complexidade, beleza? Como o pessoal está falando aqui, olha, né? Estão falando aqui que realmente matemática perde mais tempo e tal, então é esse o ponto aqui que tem que considerar, beleza? Bem, e aqui embaixo eu comparo o volume sem a complexidade com o volume com a complexidade. Vocês podem ver que dá uma diferença significativa aqui, por isso que a gente leva isso aqui em consideração, tá? Já vi muito aluno não considerando isso daqui, considerando que perde o mesmo tempo em todas as disciplinas e aí dá o problema, tá bom? Carolina, Dudu, quais aulas principais de cada matéria e quantas questões aposta de cada? Carolina, quantas questões de cada uma eu já sugeri aqui, tá? Tá nessa planilha aqui. Faltou eu apontar aqui nessa planilha, e eu vou colocar isso em breve, eu vou colocar na pasta, na verdade, a análise estatística que a equipe do Passo Estratégico fez, tá? O arquivo que eu tenho hoje é do arquivo da análise pré-edital. Esse arquivo, ele ainda é muito atual, claro, porque as matérias quase não mudaram, só entrou lá geopolítica e história da PRF, que também não tem como fazer uma análise estatística disso, porque são matérias muito novas. Mas o arquivo que já está aqui já ajuda vocês. Lá já está dizendo os assuntos que mais caem, tá? Vou mostrar o arquivo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Mas basicamente a ideia é o seguinte, para quem é concurseiro, enquanto eu estou pegando o arquivo aqui, eu vou falando com vocês. Para quem é concurseiro aí, iniciante, está fazendo esse concurso aí e já viu que não vai dar tempo de estudar tudo, e como é que você faz isso? Você calcula, ó, vou ter tanto tempo para estudar por dia até a prova, 63 dias, então vou conseguir estudar 300 horas até lá. E você compara com o material que você tem. Então, tenho, sei lá, 100 aulas do Estratégia para Estudar, 80 aulas, e eu perco em cada aula 5 horas. Então, 400 horas. Então, 400 horas, só que eu só tenho 300. Então, eu não vou ter 100 horas para estudar. Eu tenho que excluir 100 horas de material, tá? Então, é essa análise que você faz. Deixa eu pegar a planilha aqui. Essa planilha, pessoal, a equipe do Passo Estratégico, o que eles fazem? Eles analisam todo o histórico de provas da banca, ou vão olhando cada disciplina e vão vendo o que mais cai. Então é o seguinte, quando caiu direitos e garantias fundamentais no edital, o que mais caiu nas provas, nas respectivas provas? Então eles vão fazendo essa análise e vão colocando. Então, por exemplo, se você pega, eu lembro que na análise estatística aqui, de direito constitucional, a primeira aula, aula 0 de Direito Constitucional para a PRF, é uma aula que no total de provas, acho que é 2,8% que ela caiu em provas do CESP. Já a aula de Direitos e Garantias Fundamentais, se eu não me engano, era 16%. Então, veja, vamos dizer que você gasta em cada aula de Direito Constitucional 5 horas de estudo. Só que em uma aula, em 5 horas de estudo, tu tem uma possibilidade de acertar 2% das questões. Em outra aula, tu gasta as mesmas 5 horas, só que tu já tem possibilidade de acertar quase 20% das questões. Então, é isso aí que o concurseiro que é iniciante e quer tirar uma boa nota nesse concurso, tem que levar em consideração, tá? Deixa eu pegar aqui. E, assim, a equipe do Passo Estratégico talvez venha a atualizar esse arquivo, eu libero para vocês, mas eu já acho que o arquivo que está hoje, ele é bem atual. Eu dei uma conferida nele e vale realmente a pena vocês guardarem aí, tá certo? Eu não tinha jogado na pasta, mas estou jogando ele agora na pasta aí, tá? Então, quem já acessar a pasta agora, já vai estar o arquivo aí dentro. Acabei de jogar e vou abrir aqui para vocês. Olha aqui que bacana esse arquivo. Análise das matérias da Polícia Rodoviária Federal. Então, vem aqui, pode ver aqui que ele vem listando as matérias aqui, tá? É bem legal. E como eu falei para vocês, ó, tem de todas as disciplinas. Olha aí o que eu falei, ó, aplicabilidade das normas constitucionais. No histórico de provas só caiu em 2,8% das questões. Enquanto lá direitos e deveres fundamentais, quase 20%. Entendeu? Tem um tema bom, administração pública, ó, é só uma aula, 16,8%. Então, é uma aula que vale muito a pena você estudar, tá bom? De qualquer forma, eu vou conversar ainda com a equipe do pessoal do Passo e vou colocar essas informações mais mastigadas aqui, tá? Por que eu não coloquei ainda? Porque os professores de estratégia, eles estão colocando as aulas ainda da PRF, do pacote atualizado.
Então eu vou só esperar mais uns 3 dias aí eles postarem as aulas para ver a organização. Então aí eu vou dar a dica na planilha, eu vou criar um arquivo aqui novo e vou falar, olha, direito constitucional, as aulas que mais caem, aula 3, 8 e 9, tá? Claro, o ideal é estudar tudo. Se não der tempo, aí sim você faz isso aqui, tá? Você prioriza essas aulas aí. Sempre o ideal é estudar tudo. Indo então aqui para a planilha, efetivamente, olha só, tá aí na planilha, né? Pessoal, eu expliquei ontem no evento lá do plano de estudos como funciona a planilha. Só repassar aqui, cada meta em tese é um dia de estudo, tá bom? Falei ontem sobre a importância de não estudar todas as disciplinas ao mesmo tempo, então a gente escolheu aqui, ó, 6 disciplinas para você começar estudando, certo? 6 disciplinas aqui. E por que eu escolhi essas disciplinas? Porque são as maiores disciplinas a serem estudadas. Imagina estudar uma disciplina grande e complexa perto da prova. Então, eu escolhi. Com exceção de penal. Penal, na verdade, ela não é a 6ª maior disciplina, é a 7ª. A 6ª maior, o que estaria nesse bloco aqui, é física. Só que é melhor você estudar matemática, pegar a base, estudar as primeiras aulas, até para relembrar alguns aspectos básicos da matemática, e depois você colocar a física, tá? Eu expliquei, inclusive, isso aqui, ó, física versus direito penal. Então, notem que, apesar de física fazer parte das disciplinas mais volumosas e complexas, ela não faz parte do ciclo teórico inicial. No lugar da física, sugeri que direito penal fizesse parte desse ciclo. Tá bom? Então, tá tudo explicado aqui. Aqui eu explico sobre o direito administrativo, legislação de trânsito, português, matemática, informática e física, que são as mais volumosas, tá? Explico o ciclo de estudos, como funciona aqui, depois vocês deem uma lida lá. Tem a parte aqui, ética, direito processual penal e história da PRF. São disciplinas, essas aqui, diferente dessas, essas aqui são as maiores. Então, eu recomendo um estudo antes, né? Essas daqui já tem outra postura, são disciplinas com excelente custo-benefício, tá? Por exemplo, história da PRF. Se caírem lá as 5 questões previstas, são 5 questões para apenas uma aula do estratégia. Né? Então, assim, custo-benefício enorme. Tu vai estudar uma aula e tem a possibilidade de acertar 5 questões. Processual penal. São 3 aulas de estratégia. No último concurso caíram 10 questões. Se o negócio se repetir, né, eu acredito que não. Acredito que o processual penal vai ter 5 questões. Mas mesmo assim, um custo-benefício excelente. Ética, mesma coisa, tá? A probabilidade de que a ética venha com 5 questões. E a gente tem 3 aulas de ética, aulas bem tranquilas, até mais fácil do que direito penal. Então, assim, pessoal, disciplinas com um excelente custo-benefício, que não são complexas e que não são volumosas, o ideal é você deixar elas mais próximo possível da prova, tá? Claro, você tem que garantir que vai dar tempo de estudar, mas o ideal é deixar mais perto da prova. Por quê? Quanto mais perto da prova, o teu tempo é mais valioso. Imagina perder 1 hora de estudo hoje, imagina perder 1 hora de estudo perto da prova, né? Você vai ficar muito mais chateado perto da prova. Então, deixando as disciplinas com melhor custo-benefício perto da prova, você está usando o seu tempo com o que de fato vale mais, beleza? Isso são no caso dessas 3 disciplinas aí. Por isso que lá no ciclo de estudos, ela vai entrar, ó, tá bom, lá embaixo. Aí, Dudu. Caraca, opa, 290 aí, pessoas. Caraca, tá bom, mano. É no Instagram seu ou do Estratégia? Do Estratégia. Caraca, tá bom, não, mano. No meu não ia dar nem 50 aqui. Pô, pessoal, escutem aí tudo que o Dudu tá falando, viu, cara? Porque esse cara aí sabe muito de preparação para concurso. Se você seguir as dicas dele, tenho certeza que vocês vão se dar bem, beleza? Abraço, eu vou para casa agora, viu, Dudu? Um abraço aí. Vai lá, Ricardo. Um abraço aí, valeu. Então, pessoal, então, basicamente, essas 3 disciplinas, elas têm esse perfil e vale a pena você começar a estudar um pouco mais próximo da prova, tá? Claro, quem já estudou as outras disciplinas pode pegar essas disciplinas agora, não tem problema nenhum. Estou falando para quem é totalmente zerado, para quem está perdido, tá bom? A disciplina de legislação de trânsito, ela tem a peculiaridade que, apesar de legislação de trânsito lá, né, que é o CTB e resoluções do CONTRAN, ela ter uma quantidade enorme de questões, 40 questões, ela tem 30 aulas. Cada aula, tá? Cada aula de legislação de trânsito não é uma aula difícil, é uma aula bem feita, que você estuda tranquilo, tá? Então, assim, ela tem um custo-benefício bom, mas mesmo que não tivesse, não tem como deixar de estudar essa disciplina. É a disciplina principal desse concurso, beleza? Então, não pode deixar para trás. Fiz uma citação sobre direitos humanos, né, que é uma disciplina que foi muito importante no último concurso, e nesse, não sei se vai ter a mesma representatividade, mas se tiver, direitos humanos até entraria aqui no rol de disciplinas com uma importância, um custo-benefício muito alto, beleza? Mais para baixo, o ciclo com a revisão de 24 horas e 7 dias, que eu expliquei ontem também no link, tá? Tá no link lá da aula ao vivo.
E aqui eu vou falando depois o que é o ciclo de revisão, tá? O que é o ciclo de revisão? É uma revisão diferente da de 24 horas, 7 dias, é uma revisão que ela se aplica mais para esse momento pós-edital, então eu explico aqui o que é e recomendo quais disciplinas inserir primeiro no ciclo de revisão. Então, no caso aqui, eu dei o exemplo citando Direito Administrativo, Legislação de Trânsito e Português, tá? Mas é só um exemplo. A disciplina a ser inserida aqui, como eu expliquei ontem, é quando você atingir 50% da aula. Atingiu 50%, inicia a revisão daquela determinada disciplina. Pô, Dudu, mas a revisão de 24 horas e 7 dias não é a melhor revisão? Sem sombra de dúvidas, é uma revisão muito intensa, né? Você revisa muitas vezes. O problema é que você só tem 63 dias até a prova. Então, se você revisar muito, você corre o risco de não avançar muito na teoria. Então, você tem que compensar. Você sempre tem que revisar. Alguma revisão sempre é necessária. O negócio é o quantum, né? Quanto de revisão vai ser feito. E nesse aspecto aqui, como tem pouco tempo, para quem é iniciante ainda mais, tem que diminuir um pouquinho a revisão, tá? Traçar uma estratégia de estudo que estude no início, que é mais volumoso, no final, que tem maior custo-benefício, porque você só estuda uma vez, beleza? E por isso que eu recomendei. Então, o curso tem 10 aulas. Quando você finalizar a aula 5, aí você inicia a revisão da aula desde o começo, intercalando. Então, depois da aula 5, ao invés de ir para a aula 6, você revisa lá a primeira aula. Depois estuda a aula 6. Depois revisa a segunda aula. Depois estuda a aula 7. Depois revisa a terceira aula. E assim você vai, beleza? A gente está falando aqui do concurso da PRF, tá, pessoal? Que é a planilha, eu estou comentando a planilha que a gente liberou, que ela está disponível no site lá do Estratégia, tá? Vou voltar aqui para a planilha para finalizar. Então, depois a gente tem um caso de um ciclo mais avançado. Você pode ver que nesse ciclo mais avançado tem a física. Então, é a situação de um aluno que tem muita dificuldade em física, ela acabou ficando no ciclo dele até para depois. Informática, um exemplo de um aluno que tem dificuldade. E ética e direito processual penal, só mostrando que disciplinas com excelente custo-benefício, elas têm que estar nessa fase final do estudo. E eu explico isso, inclusive, aqui, tá? Então, o objetivo da live é comentar. Aqui eu deixo uma planilha de estudos em branco. Então, basicamente, o objetivo da live é comentar todas essas tabelas aí, tá? E abrir para dúvidas. Claro que, como vocês vão pegar a planilha agora aí, talvez vocês não tenham dúvidas agora sobre a planilha, beleza? Mas aí a gente pode ver a possibilidade, se vocês gostarem, se vocês continuarem tendo dúvidas, da gente abrir uma outra live no futuro, exclusivamente para tirar dúvidas, e aí até a gente avisa com antecedência que essa live foi realmente em cima da hora aí para vocês, tá? O BR Nunes, a planilha tá num artigo meu lá no site do Estratégia. Então entra no site do Estratégia, estrategiaconcurso.com.br e dá uma procurada lá na home, porque na home tem lá esse artigo aí, beleza? Tudo bom, Ângela? O Fabiano, se tiver alguma dúvida, só falar, cara. Pode mandar aqui, estou à disposição aí, tá? Só Capitão Nascimento, o pessoal me chama de um monte de coisa aí, né? Quem me dera. Valeu a corujinha militar aí, ó. Valeu, pessoal. Valeu, Fernando. Vamos ver a Cíntia. Como adaptar essa planilha e os 60 dias que temos? Cíntia, uma coisa muito importante é você pegar essa planilha e naquela aba lá que eu mostro a quantidade de aulas, né, que você tem por disciplina, dá uma olhada naquela aba e vê o seguinte... daquelas aulas por disciplina, se você precisa estudar todas as aulas. Porque, por exemplo, talvez você já tenha estudado Direito Constitucional 3 aulas de Direito Constitucional. Pô, então aquela aba não precisa ter lá 10 aulas, entendeu? Deixa eu vir para uma outra sala aqui. Já estava incomodando o pessoal lá em cima. Já. Então, pô, tem 10 aulas. Você não vai precisar estudar as 10 aulas, porque você já estudou 3, beleza? Então, por que isso? Você tem que mensurar a carga horária que em tese está pendente, tá? Como é que você mensura isso? Você faz um levantamento mais ou menos de quanto tempo você demora para estudar uma aula do Estratégia, ou se você estudou por outro material, um tempo por unidade, por capítulo, e projeta isso multiplicando pela quantidade de capítulos de aulas que faltam para você. Eu sei que é chato isso, e sempre que eu fiz isso estudando para concursos, eu encontrava um número maior, um número superior à quantidade de horas que eu tinha disponível de estudo até a prova, tá? Mas é bom você ter clareza sobre essa informação, porque tendo clareza sobre ela, você pode fazer alguma coisa. Se você não tiver clareza, não souber, você vai estar assim, caminhando no escuro, sem saber qual o resultado que vai dar. Então, essa preocupação muito grande que a gente tem aqui, e principalmente no programa de coaching, né, pessoal? É mostrar para o aluno que, assim, às vezes o aluno quer estudar, bacana, quer estudar,
ele está muito confiante, ele acha que vai dar certo, só que é sempre bom, às vezes, botar a pé no chão. Às vezes, realmente vai dar certo. Às vezes, realmente, o aluno está muito confiante. Mas, às vezes, ele não tem clareza ainda sobre a situação que ele se encontra. Então, acho que a planilha ela vai te ajudar a isso, tá? Naquela aba lá, que ela coloca a carga horária, o volume por disciplina que você está pendente, que você precisa estudar. Lá no exemplo, eu coloquei a carga horária total. Vocês já viram que a quantidade de dias que deu para uma pessoa que estuda 4 horas por dia não dá, tá? Então, 60 dias, a Cíntia perguntou, como é que eu vou adaptar? Primeiro, Cíntia, vê o que está pendente e projeta. Quantas horas você precisaria para estudar tudo que está pendente, tá? Provavelmente, você, assim como eu, nos concursos, até que eu fui aprovado, sempre que estava pendente é maior do que a carga horária que eu tinha. Então, eu olhava lá e falava, ó, disso tudo que está pendente, não vai dar para estudar isso tudo. Segundo passo, Cíntia, pegar a análise estatística do passo estratégico, tá? Que já está disponível na pasta. Aí o que você vai fazer? De tudo que está pendente, vou dar um exemplo, constitucional, lá 4 em diante. Direito penal, não estudei nada, está tudo pendente. Português, só tem 2 aulas pendentes, por exemplo. Você vai olhar de tudo que você está pendente e vai comparar com aquele assunto na análise estatística do passo estratégico. Talvez você veja que das aulas pendentes, tem uma aula lá importantíssima. E por outro lado, às vezes você vai ver que do que está pendente, tem uma aula que não vale nada. Entendeu? Tem uma aula lá que nem aquela aula que eu mostrei, lá, aquele assunto de constitucional, que ele, em provas anteriores do CESP, ele caiu 2,8% do total de questões. Então, numa situação dessa em que você não tem carga horária para estudar tudo que gostaria, eu já deixaria logo de fora, eu não estudaria a aula que trata de um assunto que tem baixa possibilidade. Tá bom? Então, Cíntia, esse é o macete. Então, cortar da carne, só cortar de forma inteligente, como eu falei. Por aula do estratégia eu demoro 5 horas para estudar cada aula. Beleza, mas tem uma aula que você demora 5 horas para estudar e que às vezes vai cair 1, 2, 3 questões na prova. E tem outra aula lá, que você vai demorar também 5 horas para estudar, só que às vezes quase nunca cai questões em qualquer prova do CESP. Tá? Então essa é uma análise importantíssima que eu acho que todo mundo tem que fazer, inclusive quem é avançado. Por que eu falo isso? Concurseiro avançado é um erro que eu já cometi, tá? O concurseiro avançado, ele pensa assim, não, como eu estou avançado, eu vou estudar tudo, eu vou martelar tudo. Isso é legal, tá? Um comprometimento legal. Só que, às vezes, você está tão confiante nisso que você está até dando murro em ponto de faca em assunto que quase nunca cai. Então, por exemplo, você já estudou, vamos supor, você estudou quase tudo, está avançadíssimo. Faltam só 5 aulas de estratégia do total de aulas lá do pacote, tá? Faltam só 5 aulas. Só que às vezes você vai olhar essas 5 aulas, uma delas é de um assunto que o analista do passo estratégico vai te falar que nunca caiu em nenhuma prova do CESP. Pô, se isso acontecer, para que você vai estudar aquela aula? Tudo bem, é uma gestão de risco. Eu vou estudar essa aula para ficar mais confiante ainda. Tudo bem, concordo. Mas tudo é gestão de risco. E você tem que se comprometer com algum risco em algum nível. Tá? Então, optar por estudar essa aula, gastar 5 horas numa aula que a probabilidade é enorme de não te dar questão nenhuma, é um risco. Porque com essas 5 horas, uma pessoa que já está nesse estágio aí que a gente está comentando nesse exemplo, cara, dá para você revisar uma matéria inteira em 5 horas, tá? Por exemplo, se você estuda uma aula de estratégia em 5 horas, depois da primeira, segunda revisão, geralmente você já está revisando essa aula em 1 hora, entendeu? Então esse é o ponto. Às vezes é preferível você estudar 80% do volume, 80% da quantidade de aulas, só que revisar muito bem, ao invés de estudar 100% do volume, estudar tudo, só que como você gastou tempo estudando tudo, sobrou pouco tempo para revisar, tá? Então esse é o grande ponto. E o ideal é que, se só deu para estudar 80% do volume, que esse 80% seja aquele volume, sejam aquelas aulas de assuntos que mais caem em prova. Tranquilo? Pessoal, isso é a grande dica aí. Então, ter o teu material de estudo do lado, se você é iniciante, tem que ser o pacote completo, porque o concurseiro iniciante, se ele pegar o passo estratégico, que é o material de revisão, muitas vezes, na maioria das matérias, vai ser difícil você começar do zero no passo estratégico. Só que o legal de você ter o passo estratégico, a análise estatística dos analistas, é pelo menos você comparar. Você tem a análise estatística, coloca do lado ali do seu material, do pacote completo, e vai comparando. Essa aula aqui ela tem um excelente custo-benefício ou tem um baixíssimo custo-benefício. Tá bom? Ó, a professora Nádia Carolina, estou vendo aqui, a professora Nádia Carolina falou que o professor Marcos Girão, professor de legislação de trânsito, uma das matérias principais desse concurso, o professor Marcos Girão vai fazer uma live no Instagram dele, 23 horas, tá bom? Para falar da matéria dele, do concurso, não perca essa live, 23 horas no canal do Instagram do professor Marcos Girão, tá bom? Wesley, sim, a planilha já está com a sugestão de disciplinas a estudar, mas leve em consideração as anotações, tá bom?
Iniciante precisa de quantas horas, pelo menos? O Isis, pela análise que eu fiz lá, se um iniciante perder 5 horas por aula em PDF e ele estudar 4 horas por dia, ele demoraria 163 dias para estudar tudo. Só que você não tem 163 dias, você só tem 63. Então, ou você estuda mais carga horária por dia, por semana, acima de 4 horas, né? E você vai ter que cortar da carne. Então, algumas aulas você vai ter que já tirar. Então, faça essa análise de acordo com o passo estratégico, tá bom? Isso aí, a planilha está lá nos artigos, tá? Nos artigos em destaque. O Sérgio de Castro, cara, recomendo muito que agora, nessa reta final, estude grifando o material, tá? Pessoal, eu sei que estudar escrevendo é muito bom, eu gosto muito até hoje, eu gosto de escrever as coisas, eu estou às vezes participando de um webinário, de uma reunião, eu gosto de ter alguma coisa do meu lado para escrever, para rascunhar, para esquematizar. O problema é que às vezes no concurso, quando a gente está estudando, e principalmente numa reta final como essa, a gente não pode fazer o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que tem melhor custo-benefício para aquela situação, porque a gente corre o risco de não dar certo, de a gente jogar tempo fora. Então, o grande ponto aqui é isso, é tempo, tá? Então, o que acontece? Você estudar pelo material em texto, que é o PDF, tá? Grifando, ele é, eu acredito, a melhor alternativa, porque se você estudar em vídeo, o que você vai ter que fazer? Você está assistindo a aula em vídeo, é cômodo, é muito cômodo, claro, ajuda muito alguns pontos da matéria. O problema é, cadê o material que você está preparando para revisar depois? Se você estudar a matéria só uma vez para esse concurso, na maioria dos casos, a matéria vai virar pó até a prova. Você vai esquecer, acontece, porque é muita matéria para estudar em pouco tempo, tá? A não ser que já vem estudando, revisando há muito tempo, tá? Então, imagina, assistir o vídeo e montar lá, fazer um esquemazinho para fazer um resumo. O que eu percebo? Quem estuda dessa forma, vídeo e escrevendo, leva o dobro do tempo de quem estuda pelo material escrito grifando. Leva o dobro do tempo. Então, assim, imagina, se demoraria 163 dias para estudar tudo, agora passa já a demorar 81 dias, mais ou menos. Certo? Então, cuidado com isso aí. Marília, o passo estratégico está à disposição lá no site do Estratégia, tá? Olha só, pessoal, o que a gente tem para vocês aí? Lá nessa pastinha, vocês vão encontrar o plano de estudos, que é esse que eu estou falando. Vocês vão encontrar o edital estratégico, que é um arquivo onde vocês vão anotar as informações dos estudos de vocês, tá? Vão anotar o percentual de acertos no exercício, isso aí tudo gratuito. E eu vou colocar lá também, deve estar subindo, porque era um arquivo maior, o VADMECUM estratégico da PRF, tá? Pessoal, cada disciplina nesse concurso, né, a maioria das disciplinas, elas têm legislações. O que a gente fez aqui para ajudar vocês? A gente pegou essas legislações, a gente foi pesquisando, catamos todas essas legislações, organizamos, colocamos em um único arquivo em PDF, que a gente está liberando gratuitamente para vocês, tá bom? Esse arquivo ele vai estar também dentro da pasta que eu compartilhei com vocês do plano de estudos, tá? Esse arquivo vai estar lá dentro. Não deve estar agora, porque ele é grande, deve estar subindo ainda, mas quem estiver assistindo essa live depois vai estar lá sim. Estamos falando da PRF, tá bom? Perguntaram aqui. Valeu, Rodrigo. O Rodrigo falou que já estudou as matérias, né? E como ele deve fazer agora com essas matérias que ele já estudou? Rodrigo, depois de estudar uma matéria, ela deve continuar sendo estudada, talvez com um pouco menos de frequência, porque às vezes faltam ainda matérias a serem estudadas. Então, no seu caso, provavelmente você vai estudar agora geopolítica, história da PRF, né? Então, nesse caso, você tem que estudar essas matérias, mas sempre intercalando. Então, assim, o teu estudo, lá quando você é iniciante, você começa só com o estudo inédito, aquele primeiro contato com a matéria. Com o passar do tempo, tua carga horária ela vai se tornando 80% desse estudo inédito e 20% passa a ser revisão. E isso aí vai progredindo, isso aí vai mudando. E lá, quando você é avançado, praticamente acaba o estudo inédito, vai chegar um dia que você já estudou todas as matérias e você vai ficar só com revisão e exercício. Tá bom? Revisão e exercício. Tem gente que tem pouquíssima carga horária e às vezes tem que abrir mão um pouquinho da revisão para ficar só no exercício, que tem até um custo-benefício melhor, tá bom? Mas a revisão ainda assim ela é boa, porque ela vai no teu material e na revisão no teu material você pode dar um feedback do exercício. Então, por exemplo, estou errando muitos exercícios desse tema. Você vai no teu material de revisão e anota lá, olha, estou errando muito isso aqui, tá? Então, assim, na hora de fazer contato com aquela informação, você não perde mais 2 minutos, que é o tempo de fazer um exercício, por exemplo. Você perde 5 segundos e bate o olho na informação e já revisa. Então, esse é o benefício do resumo, tá bom?
Já subiu, então falaram aí, tudo certo. Então, sim, o Nepomuceno, grifar no momento é melhor sim do que fazer mapa mental. O mapa mental realmente é muito bom, também gosto muito. O problema é o tempo. Eu acho que o tempo agora está muito corrido para vocês. Tá? O Jonatas, dúvida em relação ao TEC. Jonatas, o TEC também ele elaborou um guia de estudos para a PRF. O que é esse guia? Você vai ter um caderno de questões montados por disciplina. Esse caderno de questões em cada disciplina lá no TEC, ele está organizado de acordo com o edital. Então, se quiser fazer muitas questões lá de geopolítica, tem um caderno organizado, específico de geopolítica para você fazer, tá bom? Perguntaram qual é o melhor horário para estudar. Cara, agora no pós-edital para PRF, que é o concurso que a gente está falando, tenta estudar o máximo de tempo que você puder. É um tiro curto, são 63 dias e tem que se dedicar ao máximo. Bom, estão pedindo de novo aqui, a Tamires pediu para falar sobre o TEC. Pessoal, o TEC, então, eu falei do guia de estudos, né? Tem que explicar o que é o TEC. O TEC, ele é um site para concursos públicos, parceiro aqui do Estratégia, e lá você tem um banco de dados enorme de questões de concurso, tá? Eu sempre costumo fazer a seguinte analogia para falar da importância das questões de concurso. Vamos pensar num tema que cai em concurso aqui, controle de constitucionalidade, tá? Dependendo do concurso, para controle de constitucionalidade, você vai estudar essa matéria por 5 horas e vai ser o suficiente para você chegar e acertar todas as questões. Para um concurso mais elaborado, de repente você vai ter que estudar controle por 10 horas. E se você for fazer um pós-doutorado em controle de constitucionalidade, provavelmente você vai perder 100 horas estudando esse assunto. Então assim, pessoal, as palavras elas podem ter em alguns momentos diferentes significados. Então quando você lê controle de constitucionalidade, ela pode ter uma abordagem enorme ou pode ter uma abordagem um pouco mais curta. O que vai te dar no concurso essa noção aí é o histórico de questões que a banca faz. Então, por exemplo, quando o CESP cobra lá, na prova da PRF, direitos e garantias fundamentais, cara, esse assunto é imenso. Esse assunto, se existisse um livro aí para tratar de tudo de direitos e garantias fundamentais, talvez esse livro teria 5.000 páginas, tá? Mas espera aí, quando aparece direitos e garantias fundamentais no edital da PRF, qual é a profundidade? Qual é o tamanho do material? Será que são 5.000 páginas que eu tenho que estudar ou é um material de 100 páginas? Tá? O que vai te dar essa dimensão é o histórico de questões anteriores. E, pessoal, eu posso falar do Estratégia, porque eu conheço. O professor, quando ele vai elaborar o material aqui, ele olha o histórico de questões, ele olha o perfil e ele elabora o material já ajustado de acordo com a profundidade que a banca daria para aquele concurso. Então, o material, a aula de direitos e garantias fundamentais para o concurso da PRF, lá você vai ver que é uma quantidade de páginas que você vai ter nas aulas desse assunto, que essa quantidade de páginas te faria acertar todas as questões desse assunto num concurso igual da PRF da Banca CESP. Se já fosse um concurso já de procurador, de outra área, já não seria suficiente. O material dos professores de Direito Constitucional de Estratégia, professor Ricardo Vale, professora Nádia Carolina, já seriam mais aprofundados. A mesma coisa vale para física, para matemática, para português, tudo isso. Então, essa é a importância das questões. Agora, claro, está estudando por um material que já é organizado dessa forma, é realmente muito bom. Mas o TEC ele entra nesse ponto. Para quem já estudou a teoria e agora quer massacrar nos exercícios, o bom é disso, porque você vai cada vez mais se aproximando da banca. Beleza? Então, já falamos do plano de estudos. As resoluções das questões. Então, lá no TEC, quem é assinante do TEC tem acesso a todas as resoluções do site, tem acesso ao guia de estudos, tudo liberado, tá bom? O Elkson está perguntando, ele está falando que está estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal, tá? O que vai acontecer, Elkson? Quando você compara o edital da PCDF com o do PRF, você tem mais ou menos aí 50% em comum, tá? Então, assim, você vai ter que comer um arroz com feijão nesse pós-edital, cara, para dar um gás mesmo, para conseguir estudar tudo. Agora, não sei tua carga horária, tua facilidade, porque quando a gente estuda para concurso, apesar da gente fazer 2 concursos diferentes, a gente aprende a estudar, a gente aprende o nosso jeito, a gente aprende a ficar mais resiliente, mais concentrado. Então, você tem um benefício aí, cara, beleza? Além disso, cara, se você da PCDF você quiser migrar para a PRF mesmo, no ano que vem, é provável de ter outro concurso, tá bom? Da PRF até com mais vagas, e aí realmente você vai aproveitar muito mais o teu conhecimento, beleza? Cara, eu no teu lugar aproveitaria, você está estudando 1 ano e meio, PCDF, PRF,
um outro concurso da PRF ano que vem, acho que vale a pena. A professora Nádia está falando para falar da carteira de motorista e locais de prova. Pessoal, olha só, quanto aos locais de prova, na hora de fazer a inscrição, isso aí tudo está pré-determinado lá, tá certo? Além disso, tem o seu local, o local que você vai concorrer, são coisas diferentes, tá certo? Se você quiser mais informações sobre isso, tem um vídeo de análise do edital que a gente fez para o concurso, está tudo explicado lá, tá? Sobre a carteira de motorista, você tem que comprovar essa carteira de motorista lá na data da prova, de fato, que você vai fazer, tá certo? Mas geralmente, pessoal, no concurso que tem prova prática, você tem que comprovar a carteira de motorista, claro, na prova prática, você não vai poder dirigir. Mas em concurso que sem prova prática, o exemplo aqui, você só vai apresentar a carteira de motorista, os dados, os pré-requisitos para o concurso, só na data da posse, que é o que acontece. Então dá tempo sim de tirar a sua carteira de motorista. Tranquilo? Onde está a planilha? Rafa, a planilha está lá no site do Estratégia, está lá no blog. Beleza? Pessoal, todas essas informações sobre o TAF, sobre locais de prova, quando vai ser a prova, data da prova, tempo de duração da prova, tudo isso está lá no YouTube do Estratégia. Só digitar no YouTube, análise do edital PRF Estratégia Concursos. Vai ter um vídeo muito bacana que os nossos professores fizeram dissecando o edital. Beleza? Então, todas essas dúvidas aí, bem tranquilo para vocês aí, tá certo? Léo, a parte de ciclos da planilha. Léo, o ciclo, ele basicamente funciona da seguinte forma, é uma forma de você organizar as matérias. Tem gente que estuda o seguinte, segunda-feira uma matéria, terça outra, quarta outra. O problema disso é que às vezes naquele dia da semana, por exemplo, quarta-feira é sempre o dia que eu estou muito cansado. Porque a semana já começou, né? Então, geralmente, quarta-feira é o dia que eu estou cansado. Se eu estivesse estudando, a matéria de quarta ficaria prejudicada. O ciclo, não. Você monta um ciclo, por exemplo, 6 disciplinas, cada disciplina 1h30. E você vai gerando ciclo. Se hoje eu estudei 3 horas, então é como se eu tivesse gerado o meu ciclo 2 posições. Então, eu estudei a disciplina, a primeira e a segunda disciplina, porque é 1h30 de cada uma. Se hoje eu estudei 5 horas, então eu estudei a primeira disciplina 1h30, a segunda 1h30, a terceira 1h30, já tem 4h30, e estudei meia hora da quarta disciplina. Tá? Amanhã, quando eu for estudar, o que eu vou fazer? Eu vou dar prosseguir na quarta disciplina, estudo mais 1 hora e dou continuidade. Assim que funciona o ciclo. Isso está explicado também no nosso evento de plano de estudos. Tá bom? A professora Nádia está falando aqui, ó, professor Marcos Girão, 11 horas a live no canal do Instagram do professor Marcos Girão, beleza? E pessoal, até segunda-feira da semana que vem, 20% de desconto no pacote completo da PRF. Pacote completo, você tem o material escrito, tem um texto, né? Você tem a aula em vídeo, você tem um fórum de dúvidas e tudo isso com a garantia de 30 dias, tá? Se você adquirir por algum motivo não gostar do material, você tem 30 dias para pedir seu dinheiro de volta. E sem contar que quem adquirir o pacote completo vai ter acesso aos intensivos, vai ter acesso aos materiais, aos slides na área do aluno, ao fórum de dúvidas, tá? Uma série de materiais muito bacana. O Fábio, Dudu, você sugere estudar resoluções do CONTRAN todos os dias para quem já estudou toda a legislação da PRF pelo material pré-edital? Olha, Fábio, eu acho que isso, assim, essas resoluções, elas são muito decorebas, né? Então eu estudaria assim todo dia. Só que assim, eu tentaria, Fábio, porque assim, você tem matérias como física, como matemática, não sei como é que você está nessas matérias. E talvez, principalmente nesses próximos dias depois do edital, seja válido você dar um gás maior nessas matérias, na matemática, na física, no português, matérias que elas demoram mais tempo para você estudar. Resolução do CONTRAN é uma matéria que ela não tem complexidade de ser compreendida, a complexidade dela é que ela exige muita memorização. Então, uma matéria que ela tem mais a cara de ser estudada um pouquinho mais colado na prova. Tudo bem que a gente já está no pós-edital, já está perto da prova. Mas o que eu faria? Eu usaria primeiro esses dias agora, logo pós-edital, para me ajustar na matemática, me ajustar no português, nessas matérias aí que elas têm um volume muito, muito grande, a complexidade maior. E, sim, de fato, eu acho que é bacana você fazer isso nas resoluções do CONTRAN, tá? Só que, claro, nossa carga horária diária de estudo é limitada, então talvez você adote um perfil nos primeiros dias, 1, 2, 3 semanas, com essa matemática, português, física, e depois você mergulha nas resoluções do CONTRAN. E eu tentaria ao máximo essas matérias decorebas, que é olhar a lei seca, né? Olhar a legislação, olhar as resoluções, em momentos do meu dia que, em tese, eu não estaria estudando. Então, indo para o trabalho de ônibus, tá? Colocaria a legislação do CONTRAN no meu celular, usaria o Vademecum estratégico da PRF, que está lá na pasta, tá, do plano de estudos,
para lendo ali naquele momento. E deixaria o ouro do tempo, o tempo que vale ouro, que é aquele tempo que você está em casa, está na biblioteca sentado estudando, para estudar de fato as aulas, né? As aulas, resolver exercícios, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Minha bateria tá já indo pro saco aqui, né? Tá acabando a bateria. Mas, pessoal, basicamente, pessoal, o que eu queria falar para vocês? Então, a gente tem lá, né, o material da PRF. Só repassando uma coisa que eu vi aqui, o material é ilimitado, tá, pessoal? Então, você pode baixar quantas vezes quiser, pode assistir no computador quantas vezes quiser. Se quiser baixar só o áudio das aulas também. Mas eu recomendo o seguinte, foque o máximo possível no material em texto, no material no PDF, tá? Porque ele dá para você grifar, você vai ter uma produtividade melhor, vai ter um estudo mais ativo. Discursivo, a gente vai ter uma aula do professor Carlos Roberto, coordenador da equipe de discursivas aqui em breve. Eu não sei a data, não sei precisar para vocês, mas a gente vai divulgar aqui no Instagram do Estratégia, tá? Por hora, nessas primeiras semanas, foque no estudo da prova objetiva, tá? Porque até porque a discursiva em tese falou que pode ser cobrado um tema do conjunto de conhecimentos cobrado na prova. Então pode vir um tema lá misturando legislação especial com um tema de geopolítica, pode vir isso. Então estudando para a prova objetiva, estudando material, automaticamente, indiretamente, você está estudando para a prova discursiva. E pessoal, o mais difícil na prova discursiva no fundo é ter o conteúdo. O conteúdo é o que você estuda para a prova objetiva. O formato, o Carlos Roberto, o professor Carlos Roberto, ele vai destrinchar com vocês vão chegar fera no formato, como é que tem que fazer, coloca título ou não, tá? Se rasurar, como é que faz, tudo isso aí o professor vai explicar. Mas tenta focar mesmo hoje no conteúdo. E o conteúdo você pega com o estudo mesmo para a prova objetiva. Tranquilo? Márcia, e quando a gente tiver a data da aula aí, que o professor Carlos Roberto vai gravar, a gente vai divulgar aqui. Tá bom? Fernanda, eu sei que dá preguiça de estudar, mas é o seguinte, cada concurso, né? Cada concurso você vai ficando um pouquinho melhor, mais conhecimento vai entrando, a matéria vai se tornando mais fácil, tá? Vai cansando, claro, vai dando preguiça, mas você também vai aumentando as suas chances. E isso que eu sempre falo, pessoal, para quem tá aí agora pensando assim, poxa, tem muita gente boa, tem muita gente avançada, eu sou iniciante. Pessoal, o pessoal que tá avançado, por outro lado, muita gente já tá cansada de estudar. Cada dia de estudo de um concurseiro avançado é para não perder o que ele já estudou. Enquanto um iniciante, a cada dia de estudo, ele evolui muito mais. Ele está se aproximando mais rápido do concurseiro avançado do que o concurseiro avançado consegue se afastar dele. Então, continue estudando, tá? Isso é uma motivação. Para o concurseiro avançado, a motivação é que o edital saiu, está na praça, era o que você queria, tá? Então, aproveita esse momento, se dedica ao máximo, tenta pensar que é o último suspiro, o último fôlego, e na pior das hipóteses, tem outro concurso ano que vem, que é que nem quando toma um porre, né? Quando a gente toma um porre, lá no dia seguinte vai beber de novo, e o negócio já desce que nem um suco de uva, né? Então, o concurso é assim também, tá bom? Pessoal, então, eu vou ficando por aqui. O plano de estudos, onde é que está? No site do Estratégia, está lá fixado lá no site. Logo na home, que você entra na primeira página, você rola a página para baixo, vai ter um artigo lá, plano de estudos para PRF, tá? Você vai entrar, vai ter um link que você vai acessar o plano. Dentro desse link, dessa pasta, vai ter vade-mecum estratégico, plano de estudos, edital estratégico, análise estatística, tem tudo isso lá para vocês, tá bom? Acompanhe nossas aulas ao vivo gratuitas no canal do YouTube de Estratégia, acompanhe nosso Instagram para a gente compartilhar tudo isso com vocês. E logo mais, 11 horas, professor Marcos Girão, lá no perfil dele do Instagram, tá? E vocês tendo mais dúvidas aí, a gente vai aparecendo aqui ao longo do tempo, eu e outros professores, para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença aí, espero que eu tenha ajudado e não deixem lá de baixar o plano de estudos, qualquer dúvida, estou à disposição também nas minhas redes sociais, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau, e a promoção, 20% de desconto, até a próxima segunda-feira, não esqueça lá, tá? Tchau, tchau.